Ele sabe que ele tem que desativar. Então, ele tá perto do chão, né? Você linda, loura, pra resolver isso. Tornar uma pessoa melhor. Então, como que se tornar uma pessoa melhor? Então, a melhor disciplina do mundo, né? Filosofia, lógico, né? Rony, não, pra quê? Estão me ouvindo? Então, eu vou falar de novo, tá? Segue do chão. Né? Voltei aqui, linda e loura de novo, né? Eu quero ver conquistar o tufão, né? E quero me tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu resolvi dar a melhor disciplina do mundo. Filosofia, né? Não, como assim não? Vocês estão tudo de comboio com a Rita, né? Vocês estão de comboio com a Rita, né? Tá bem. Tá. Alguém sabe da onde o Cabo também está de comboio com a Rita, né? Alguém sabe o que significa filosofia? Ah lá, aquela coisinha linda, né? Amor e sabedoria, que medo, né, gente? Mas o que isso diz sobre filosofia? O que será que isso diz sobre filosofia? Amor e sabedoria? Vocês sabem qual é o significado da palavra sábio? Fernanda, meu nome? Não é esse o significado. O significado da palavra sábio, né? Do grego. Logos. É aquele que sabe. Como assim aquele que sabe escutar? É aquele que não fica ouvindo funk nem pagode. Não. Tirou no pagode agora, hein? Um grande filósofo, né? Um doido. Tudo isso juntos, né? Porque para ser filósofo tem que ser de tudo um pouco, desocupado, doido, né? Então tá. Como diz um grande filósofo, Heráclito, se vocês não entenderem minha letra, é problema de vocês. O Heráclito, né? O logos. Vou escrever logos. Né? Vai que vocês são que nem a Rita, né? Logos. Entenderam? Logos. O que é esse logos? Não sei. Ah, brincadeira. O logos significa recolher e pousar. Recolher e pousar, ele está falando de algo que ilumina as coisas. Recolhe e depois te mostra. Entendeu? Né? Esse é o logos, né? Só que em vez dele te mostrar pela sua visão, ele fala para você. Então você que fica escutando vozes à noite, né? Não é seu medo. É. Como assim? Você que fica escutando vozes à noite, escute bem. Abaixe o funk, né? E escute o logos. O logos vai te dizer algo sobre as coisas, né?
Claro, você tem que estar um pouco alterado, assim, né? Ficar meio viajando, assim, né? Vamos todo mundo junto, né? Vamos ouvir logo, né? E ele vai te mostrar algo sobre as coisas. Porque o sábio, Sófocles, significa bem disposto. E o Heráclito defende que esse bem disposto é bem disposto a ouvir. Entenderam? Ok, não. Bem disposto a ouvir o logo, né? Abaixem o funk, menos pagode, mais logo. Né? Tá. Então vocês perceberam que a filosofia tem a ver com você escutar as coisas, né? De outra forma, de uma forma diferente. Enxergar também as coisas de uma forma diferente. Só que, tá, não entendi nada. Vamos falar então, como que essa filosofia vem na gente, né? Da onde que sai isso, né? Da onde surge a filosofia? Qual que é o arqué da filosofia? O arqué, né? Vamos dar um monte de nome complicado aqui, né? O arqué tem várias formas de escrever, mas a mais conhecida é essa. Significa princípio. Qual é o princípio da filosofia? O princípio da filosofia é aquele. Tá de comboio com a Rita. Né? É aquele. Sabe, vocês assistiram novela? Não? Muito muito. Eu vou dar um exemplo da novela. Quando a Nina, né? A Rita, que é a guria lá, né? Tudo é culpa dela. Cortou o meu cabelo, né? Agora já foi da tudo, né? Cortou o meu cabelo. Vocês viram a cara que a Carminha ela fez? Ah! Fazia ah! Junto com a cara da Muricy, quando descobriu que tudo que ela falava me irritava aquela velha. Toda vez que tudo aquilo que ela falava daquela mulher lá, né? Ai, a Carminha é maravilhosa, a Carminha é linda. E você fica falando isso para os namorados de vocês vão ver, né? Vocês vão descobrir depois. Misturaram com a cara do município quando descobriu que a Carminha tinha feito tudo aquilo, aquela Carminha. Que seria mais ou menos assim, a Carminha e a município. A filosofia, ela se origina do espanto. Como assim? Você começa a se espantar com as coisas, né? Te incomoda alguma coisa. Alguma coisa, né? Te toca. Pra ruim e pra bom. Tipo assim. Quando eu me espanto, né? Quando alguém está falando de pagode, por exemplo, né? Eu me espanto quando alguém está com a porcaria da camisa do Palmeiras. Vocês estão todos de comboio com a Rita, tá bom? E comigo lá no lixão, né? Quem gosta de coisa pedida do Palmeiras é o gente do lixão, né? Então, primeiro espanto, você começa a se questionar sobre as coisas, né? Qual que é a sua reação diante de algo que te espanta, que te dá? Você se questiona sobre aquilo. Você começa a se perguntar sobre aquilo. E você, se você for uma pessoa positiva, você vai ter uma teoria sobre aquilo. Então, é isso que se chama filosofia. Uma teoria que veio do espanto. Né? Vocês sabem qual foi o primeiro filósofo? Não, gente, vocês sabem.
Está lá no âmbito de vocês escutarem. Muito bom, muito bom. Você não está de comboio com a Rita, né? O Tales de Mileto, né? Ele chamava Tales de Mileto porque ele morava na ilha de Mileto, tá? Gente, não era o sobrenome dele. Ele fazia parte dos pré-socráticos, né? E, ao contrário do que muitos que ficam de comboio com a Rita pensam, não é os que vieram antes de Sócrates. Não é por causa disso que eles têm esse nome. Alguns vieram antes de Sócrates, mas alguns também conviveram, né? Viveram na mesma época e outros até depois, certo? O negócio é que os pré-socráticos, eles tinham uma teoria, né? Filosofavam sobre certos temas que Sócrates acabou com isso. Começou, virou outra coisa. Como assim? Os filósofos pré-socráticos, o Tales de Mileto, o Heráclito, Parmênides, né, entre outros, filosofavam sobre o arqué. Lembra que eu falei do arqué? Sobre o princípio das coisas, né? Da onde tudo surge, né? Da onde vocês surgiram, né? Todo mundo sabe da onde vocês surgiram. Da cegonha, lógico, né? Só que, da onde tudo surgiu? Por isso eles eram chamados de filósofos da physis, né? Ai, gente, tem que escrever tudo. Filósofos da physis, que as pessoas de comboio com a Rita traduzem como natureza. Mas é uma tradução muito pobre. Na verdade, physis significa velar e desvelar, perene e emergência. Como assim? O que você está falando? Está falando abobrinha? Não. Physis significa como as coisas se mostram pra gente, né? Esse ir e vir da natureza, certo? Uma hora o homem é João, outra hora ele é Maria. Esse eterno ir e vir, né? Uma hora a árvore é semente, outra hora ela vira árvore, né? Eu não consigo falar de microfone, tá, gente? Eu nasci para brilhar, mas eu não consigo falar de microfone, tá? Então, as coisas mudam, né? Essa transformação, essa forma da natureza se mostrar. E o Logos, lembra do Logos? Vocês lembram o que é Logos? Ele ilumina a física. Entenderam? A física é uma bolinha, né? A natureza, vocês, tudo se movimentando, né? Dançando com tudo, né? E o Logos vai iluminar isso, certo? Pelo menos para o Heráclito, né? Eles eram os filósofos da física, da cosmologia, né? Os filósofos naturalistas, porque eles buscavam o princípio das coisas, certo? Como assim? O Tales, ele se perguntou, da onde vem as coisas? Da onde surgiu tudo isso que a gente vê, né? Da onde que surgiu o corintiano e o São Paulino? Né? Da onde? Me diga. Daí ele chegou a uma conclusão. Ele falou assim, deve ter sido tudo da água, né? Alguns diriam que alguns times vieram do fogo do inferno, mas não. Eram da água, né? Tudo da água, portanto. Por que isso? Por quê? Porque ele foi lá no Egito, viu que quando o Nilo, né, estava cheio, tinha cheia, tudo tinha vida em volta, os animais viviam felizes, as árvores cresciam, todo mundo era feliz, né? E também porque a gente não vive sem água, né? Por mim podia substituir por Coca-Cola, mas mesmo assim precisa de água. E eles também tinham uma teoria muito louca, né? Alguns diziam que
Quem sou eu, né? Ele tinha uma teoria muito louca assim, que a mulher, quando ela tinha filhos, né? Ou quando a cegonha trazia, né? Ela ficava úmida. Mulheres, vocês, alguma aqui já teve filho? Vocês estavam úmidas, né? Vocês tinham uma umidade, beleza? Era uma umidade. É por isso que vocês tiveram filho. Vocês estavam úmidas. Então, detalhe de milagre. O princípio era água. Outros dois filósofos que nós podemos destacar, né? Foi o Heráclito, né? Como eu falei, que ele acreditava que o princípio não era água, né? Que o princípio foi de onde veio os palmeirenses, do fogo do inferno. Não. Era o fogo só, né? O princípio era o fogo. Na verdade, ele estava querendo dizer, né? E ele disse que o princípio era a mudança. Porque tudo muda, tudo flui. A Carminha uma hora tá malvada, outra hora tá boazinha, né? Tudo muda, não é verdade? E o fogo, né? Dos 4 princípios, água, terra, ar, é o que mais representa a mudança, né? Se você tacar fogo nele, ele vai mudar muito, não é verdade? Se eu tacar fogo em vocês vão mudar muito. Vamos testar? Não. Então, o fogo representava a mudança. Para ele é o autor da frase que diz: você não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque você não vai ser o mesmo, você, João, vai ser Maria, né? Você não é mais o mesmo. E nem o rio é o mesmo. Então você não vai tomar banho no mesmo rio de novo. Tudo muda, entendeu? Você vai mudar, vocês vão ter pelantas, tudo vai tudo cair. É normal, entendeu? Tudo vai mudar. Então o Heráclito acreditava nisso. E outro que nós podemos destacar era o que se opunha a Heráclito, que acreditava que o arquétipo de tudo era permanente. Que na verdade, essa história de que tudo muda é mentira. Essa história de que, o Palmeiras vai agora para a Série B, vai um monte de gente virar flamenguista. É ninguém, é isso aí. No fundo, você é palmeirense, não quer assumir. Entendeu? Para ele, nós só podemos conhecer as coisas se as coisas permanecem. Não é verdade? É que nem a gente conhece uma pessoa, né? Legal, inteligente, atraente. A gente se casa com ela. E o que vira? É tudo isso que vocês falaram aí, não vamos repetir, né? Vira isso. Devia permanecer, porque você conheceu ela desse jeito. Você tinha que assinar um contrato e falar: olha, eu te conheci desse jeito, então não quero mais. O Parmênides é assim. Porque você só conhece a permanência, né? O que permanece, o que fica ali. O ser é. O ser sempre foi e sempre vai ser. Entendeu? É a base do corintianismo. Da teoria de Parmênides. Tá. E vieram muitos outros pré-socráticos. Só que chegou um cara chamado Sócrates. Né? Tufão. Não, Sócrates. Aô, Tufão, hein? Tá. Aô, Jorginho, hein? Não gostaram mais. Chegou um cara chamado Sócrates, né? E ele era um cara, assim, muito louco, né? Muito felizão, né? Que andava por aí falando com os jovens, né? Pregando corintianismo para todo mundo. Só que o que era diferente nele dos pré-socráticos? O assunto dele era outro. Agora ele se preocupava com o homem, né? O homem, Alan Raymond, não, né? O homem em si, né? Os problemas do homem, né? Política, linguagem, ética, entre outras coisas. E também, né? Porque os pré-socráticos acreditavam que a natureza era isso aqui. Não vocês, né? O que a gente vê, né? Eles tinham uma visão assim, vamos dizer,
cosmológica só. O Sócrates, não, ele vai ter, né, vai começar a ler no Platão, uma dualidade de mundos. Os meus alunos ouviram muito falar do mundo das ideias, né? É quando você fica lá, né, viajando. Você fica lá, pensando, Fernando Colunga. Oh, nossa. Gente, o rei das novelas mexicanas, o que é isso, né? Novela mexicana que tem os caras assim, mais homens, né? Né? Solon Raymond também, né? Sonhando, Solon Raymond. Não. É mais assim a ver com o que a gente tem por céu, né? Era uma das ideias do Sócrates e do Platão, né? Então, a maneira de filosofar deles era outra, né? Eles já não estavam aqui assim, né? Por exemplo, quando Sócrates foi condenado à morte, ele foi condenado à morte, né? Não por enterrar a Rita viva, né? Porque isso é normal, todo mundo faz. Tá. O Sócrates foi condenado à morte por quê? Por corromper o jovem, né? Que nem você que põe a roupa de São Paulo no seu filho. Então, acabar com a palhaçada. Tá corrompendo o jovem. Aí, você está corrompendo o jovem, né? Está levando a criança para o mau caminho. Mas, na verdade, era por causa disso, que ele ficava pondo ideia na cabeça das crianças, né? E por impiedade, que, na verdade, é porque ele não seguia os deuses da época. Entendeu? Ele falava de um deus, do Daimon, que não é demônio, tá, gente? Do Daimon, que significava demônio mesmo, mas não com a concepção que a gente tem hoje. Demônio era a voz de um deus, mas que ele não falava que era nenhum dos deuses da época, né? Alguns acreditavam que era Apolo, né? Outros não. Ele falava que ele ouvia a voz do Daimon. Então, se vocês ouvirem uma voz, não fiquem com medo, né? É o Daimon falando para vocês, né? O que vocês devem fazer, né? Como deve ser, certo? E o Sócrates falava que quando ele ia fazer alguma coisa errada, né? Ele ia virar palmeirense, o Daimon falava para ele, não faça isso, Sócrates. Então, esse era o Daimon, né? E o Sócrates, ele é aquele cara do só sei que nada sei, né? Que é uma ótima resposta para colocar no Enem, né? Não é, gente, pelo amor de Deus, tá? Só sei que nada sei, né? Por quê? Porque o oráculo, vocês sabem o que é oráculo? É aquele cara que fica na bola. Mais ou menos, né? O oráculo falou que o Sócrates era o homem mais sábio. Daí o Sócrates, como assim eu sou mais sábio? Eu sou um mendigo. Porque ele não trabalhava, né, gente? Só ficava falando de filosofia, né? Então, se vocês quiserem me patrocinar, pra mim ficar falando de filosofia, eu vou mandar o número da minha conta pra vocês, tá? Que nem o Platão patrocinava Sócrates. Lógico. Então, o Sócrates ficava falando de filosofia e ele, como que eu sou mais sábio? Daí, ele foi atrás dos políticos, olha assim que ele foi atrás. Que nem a Monique Oz, vai lá perguntar para os políticos e eles respondem coisas maravilhosas, né? Sim, isso tem que ter pensado. Foi perguntar para os políticos, para os artistas, as coisas para ver se eles eram sábios. E ele percebeu que eles não eram sábios. E que aqueles que sabiam um pouco achavam que sabiam mais do que sabiam. Daí o que o Sócrates percebeu, né? E o Sócrates ficou muito famoso por causa do diálogo dele, né? A filosofia se tornou algo que se constrói através do diálogo e da dúvida, porque ele questionava muito por quê, por quê. Então, né, é legal você ser aquela pessoa que fica perguntando por quê toda hora. Principalmente das piadas, né? É uma pessoa que entende 2 horas depois, na verdade, está refletindo sobre aquilo, sobre a profundidade daquilo, né? Então, daí o Sócrates falou assim, esses caras acham que sabem mais do que sabem. Então eu sou sábio porque eu
sei que nada sei. Entendeu? A ideia dele é uma ideia assim de tufão. Ele é um cara bom, né? Né, meninas? É um cara bom, né? Quê? Ai, calma, Raymond é melhor. Ai, gente. Vocês já viram o tufão voltando? O que é aquilo, gente? Aquilo é maravilhoso, tá? Tudo bem, vamos voltar aqui no assunto. Então, a humildade, né? Ele era mais sábio porque ele tinha a humildade de reconhecer que o âmbito que ele sabia, até onde ia a sabedoria dele. Nada. Não sabia nada. Então, para ele, a sabedoria tinha a ver com isso. Porque ele falava que a maior qualidade do homem era a virtude, que era uma característica da alma. Então, vocês, meninos, que ficam malhando o glúteo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não adianta. Porque, para ficar que nem o tufão, né? Não adianta, senão eu vou ficar que nem o tufão. Ah, não é isso. Não adianta, porque a maior qualidade do homem é uma característica da alma. Virtude. Entendeu? E também ele falava que ele não ensinava nada para as pessoas. Que ele só fazia a arte da maiêutica. Vocês têm que lembrar o que é maiêutica, que eu falei na aula, tá? Vocês só ficam pensando no tufão voltando, né? A maiêutica, que eu vou escrever aqui. Maiêutica significa isso aqui, ó. Vocês vão lembrar. Ou então, quando as índias fazem... né? E sai falando... Não. É um parteiro aqui. E ele fazia um parto de ideias. Como assim? Vamos ver aqui. Quem eu vou fazer um parto nela? Aqui, ó. Ela não quer pensar, né? Daí eu pego... Daí sai a ideia dela. Entendeu? Ele ficava incomodando a pessoa até a pessoa pensar em alguma coisa. Então, ele não era um sábio, né? Ele era, na verdade, um parteiro. Segundo ele mesmo, né? Só que o Sócrates é como muitos de nós. Ele não gostava muito de escrever. Ele falava assim, professora, eu sei, eu só não sei colocar no papel. Né? Então, o Sócrates não escreveu porcaria nenhuma. Tinha um cara que era meio assim, Cauã Raymond, que andava com o Sócrates. Por quê? Porque ele era forte. Dizem. Por quê? Pra quem não sabe, Platão não é um nome, tá, gente? Não é um nome, tá? Platão significa ombros largos. Aô, potência, né? Então, o Platão escreveu sobre o Sócrates, né? Ele gostava muito do Sócrates, porque eles faziam tudo juntos. Eles faziam filosofia juntos, conversavam juntos, tomavam banho juntos. Não, brincadeira. Então, e o Platão, ele era um cara que escreveu os vários diálogos socráticos, né? Por isso, muitos se questionam se, na verdade, o Sócrates existiu, né? Isso, muito bom. Aí, essa menina aqui, né? Ela não fica escutando funk, ela fica escutando o. Então, se vocês verem ela aqui, ela está escutando o Daimon, ou o rock. Entenderam? Sabe o que o Daimon fala? Salve o Corinthians! Então, como ela diz aqui, muitos dizem que o Sócrates é um personagem de Platão, né? Mas há controvérsia. O Platão, ele escreveu sobre o Sócrates, né?
E ele era um cara que escrevia muito sobre política. Aliás, o livro mais famoso dele é A República, né? A República, de Platão. E por quê? Porque ele ficou muito revoltado que o amiguinho mais íntimo, né, dele, o Sócrates, morreu, né? Porque falaram pra ele, Sócrates, você vai lá e toma cicuta. Você sabe o que é cicuta? Veneno, né? Tá. É que nem a comida da minha mãe, né? Não, mentira, não contem pra ela, tá? O número dela é... Então, o Sócrates tomou cicuta, né? E morreu, né? Tá. Só que ele que pegou a cicuta, levou lá pra casa dele e tomou. Ele podia muito bem ter fugido, né? E como o povo lá falava que ele era corrupto, eles deram uma proposta para ele assim: você não vai ter que morrer nem ser preso. Você vai ter que pagar uma indenização. Ele falou assim, mas se eu pagar, né? Não dá, porque eu não tenho dinheiro. Não foi isso que ele pensou. Ele não tinha, mas Platão tinha. E eles eram muito amigos, sabe, né? Então, ele falou assim, daí verdadeiramente eu vou ser um corrupto, né? Porque eu vou estar pagando para me libertarem, certo? Então, ele foi lá e aceitou a condenação de morte. E ele mesmo tomou cicuta, né? Então, ele provou que muitas vezes ele falava que uma cidade sem lei é uma cidade de animais, né? Dura aqueles animais que fazem as leis, né? Ah, eu tô ficando, né? Brincadeira. Não vamos contar para os parlamentares lá, tá? Para mandarem me interditar. Tá, tudo bem. O Platão revoltado que o amiguinho dele, né, íntimo, faleceu, né? Que aquela política almerense mandou o amiguinho dele para as cucuias. Daí ele começou a falar, não, essa política aqui não existe. Isso aqui não existe. Né? Que nem quando o Corinthians perde, eu falo, isso não existe. Tem alguma coisa errada, isso é Miguel, né? Então, daí começou a teorizar sobre uma política ideal, uma política do céu, do mundo das ideias, do puritanismo. E, entre outras coisas, né? O mais interessante da política dele é que os políticos, né, os guardiões da cidade, da polis grega, da polis, da república, não podiam ter dentes. Já pensou que maravilha se os políticos não pudessem ter dentes? Lindo, né? Ele é o cara, né? A não ser que eu fosse política, né? Porque eu mereço ter bem, né? Todo corintiano merece. Sim, né? Logicamente. Tá, menos a Rita. Menos a Rita. Tá. E entre outras coisas, né? A pessoa tinha que ser educada para a política, tá? Vocês não iam poder eleger o Tiririca, né? A pessoa teria toda a educação para ser um político, né? Vocês não iam ficar elegendo... Deixa quieto. Tá, tudo bem, voltando aqui. Então, Platão, ele era assim, ele ficava lá no mundo das ideias, sonhando com o Cauã Raymond, né? Para ele, esse mundo aqui, sensível, era enganoso, né? É tudo mentira. Na verdade, o que existe é o mundo das ideias. Fica assim, meio down. Você vai achar o mundo das ideias. Vai lá, você vai achar. Tá, escuta a voz do Daimon, né? Abaixa o funk, escuta a voz do Daimon. Tá, o do Corinthians. Tá. Outro cara, que era discípulo do Platão, vocês sabem quem era o discípulo do Platão? Não? Aristóteles, isso, viu? Ele ouviu a voz do Daimon. O Aristóteles, ao contrário do Platão, ele acreditava nesse mundo sensível mesmo. Mas acreditava também no metafísico. Vocês sabem o que é o metafísico? Não?
além do físico, né? Não está aqui. Não sente aqui. Aqui pra fora. Pra fora. É o metafísico, né? É o mundo que você não está vendo. Você não consegue enxergar. Entendeu? Você tem que ouvir pela voz do Daimon. Não. É um mundo que está além do físico. Entendeu? É um lugar onde todos são corintianos. Onde todos estão andando, assim, voltando igual o tufão. Onde todos são vindo igual o Jorginho. Só tem Jorginho. É uma coisa linda. É um mundo diferente. É um mundo real. Isso aqui não existe. Não é verdade? Os políticos são corintianos, são fiéis. Não ficam roubando. E em São Paulo, são... Opa! Esse é o mundo da metafísica. É além do físico, na verdade, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, o cristianismo acredita em um mundo metafísico, né? Como muitas outras religiões acreditam no mundo além desse. Quando a gente fala em alma, em Deus, em anjos, a gente está falando de algo metafísico, que está além do físico. Não entender? Metafísico. Então, Aristóteles também acreditava, mas ele acreditava também no sensível. Tipo, tem uma Fernanda lá, né? Lá no mundo metafísico, mas bonitinha, né? Com o nariz menor, né? Com o cabelo mais liso, puxado nas pontas. Linda, maravilhosa, que não nasce espinha nela. Mas aqui tem outra, pode ser uma porcaria, mas tem. Existe, está aqui. E o Aristóteles estudou muitas coisas. E até teve gente que não acredita mesmo que ele existiu também. Ninguém existiu então. Né? Nada existe. Por quê? Porque ele escreveu sobre muitas coisas. Falaram, não existe uma pessoa tão inteligente como essa, né? Vou explicar pra vocês. Por quê? Porque naquela época não existia funk. Né? As pessoas não queimavam tantos neurônios. Entendeu? Então, por isso que Aristóteles era um cara muito bom, né? Explicava sobre muitas coisas. Tá? Só que muitos vão falar o seguinte, que o Aristóteles e todos que vieram depois não fizeram praticamente nada. Por quê? Porque o Platão já tinha feito tudo. Falam que a filosofia que veio depois de Platão é rodapé da filosofia platônica. Por quê? Porque a razão, né? Se você acredita numa verdade, se você acredita na verdade, né? Corinthians é o melhor, né? Não, na verdade em si, você descobre ela uma hora, ela acaba ali. Por quê? Porque a verdade é uma só, não é? Que o Corinthians é o melhor. Se existe uma verdade, ela é uma só. As outras são todas mentiras. Então o caminho da razão é findar-se. Olha que coisa bonita, né? Linda. Então eles vão falar muito sobre política, né? O Platão e o Aristóteles, e o Sócrates e muitos outros vão falar muito sobre política e sobre ética. Vocês sabem de onde vem a palavra política? Polis. E o que significa polis? Fala da polis. Não. Eu não gosto da Poli, eu gosto da Barbie. A Barbie é linda. Meus alunos não sabem que eu gosto da Barbie. É que eu tenho síndrome de Peter Pan, né? Uma pessoa que se recusa a crescer. Não é verdade? Sou eu. Né? Eu ainda gosto de assistir Pinguim de Madagascar, né? Às vezes eu olho a mamadeira do meu irmão com vontade de tomar um pouco, né? Não, nem tanto, nem tanto. Mas eu gosto da Barbie, da Polis não, né? Então, Polis significa cidade, né? E a política, ela tinha que cuidar da cidade, certo? Não comprar dentadura, não é verdade? Não pagar 10zão para você ir votar, certo? Né? Então, a política tem que cuidar
cuidar da cidade, né? Como diz o Aristóteles, todo mundo busca a eudaimonia, que significa felicidade. Entendeu? Não adianta você falar que está buscando o bem do outro. Vocês são todos egoístas, somos todos egoístas, nós buscamos nossa felicidade. Uhul! Né? Mentira, gente, brincadeira, você tem que pensar no próximo. Mas para isso deveria existir, né, uma eudaimonia geral, que seria a política, que ia buscar o bem de todos. Só que como todos nós buscamos a felicidade própria, os políticos também. Não é verdade? Para o Aristóteles devia ser diferente. A eudaimonia deveria buscar a felicidade para todos na política. Certo? Daí, o Platão vai falar muito da política no mundo das ideias. De repente, né, depois de um tempo, os filósofos vão cansar de ficar, falando, os políticos deveriam parecer o Caicás, né? Ficar lá no mundo das ideias e resolveram vir para a prática, né? Como Nicolau Maquiavel. Você conhece Nicolau Maquiavel? Sim. O pessoal acha que Nicolau Maquiavel era Carminha. Era Carminha, Nicolau Maquiavel. Né? Por quê? Porque no dicionário a gente vê Maquiavel como algo palmeirense, né? Ruim, né? Como algo que trama contra os outros. Não é verdade? Flamenguista. Tá. Mas o Maquiavel, como diria Rousseau, fingindo dar lições aos políticos, deu na verdade lições ao povo. Porque ele falou assim, acorda. Mais ou menos assim. Acorda, os políticos, eles não são bonzinhos, eles não são corintianos, eles não são cristãos, eles parecem corintianos, parecem bonzinhos, entendeu? Isso tudo falando, político, você deve fazer com que o povo te ame e te tema. Mas, se você puder fazer só um dos dois, faça com que ele te tema. Por exemplo, né? Você não ama seu pai. Você tem medo dele te bater. Por isso que você obedece ele, né? As pessoas não obedecem a Deus por amor. Elas têm medo de arder no fogo do inferno. Por isso que elas obedecem. A maioria, né? Eu não. Então tá. O Maquiavel, ele foi um dos primeiros que começou a falar da política na prática, né? Uma filosofia materialista. Materialista porque se preocupa com a matéria, não porque ele só pensava em dinheiro, né? Que é a concepção que a gente tem hoje, né? Tá. Entre outros, Karl Marx, né, que vai acordar e falar assim, acorda, gente, o salário de R$500, de R$600 que vocês ganham não é bom. Seu patrão não está fazendo uma coisa boa por você, né? Vai falar mal da desigualdade, do capitalismo, certo? É bom para o burguês, né? É ruim para nós, pobres, que eu não tenho papel higiênico em casa, né? Então fica ruim para mim, limpar com o jornal. Né, do vizinho que eu roubei, né? Fica ruim, né? Porque existe a desigualdade social. Pro Karl Marx, as pessoas como a Carminha, não é culpa delas que elas são malvadas, não é culpa que elas matam, roubam, enterram os outros. Não é culpa dela, é culpa da sociedade. Entendeu? Porque ela veio do lixão. Entendeu? Então, se eu fizer alguma coisa de errado, não é culpa minha. É culpa da sociedade. De certa forma, é verdade, né? Mas nem sempre, né? Ninguém mandou você ser palmeirense. Não vem falar que é culpa da sociedade, né? Oposição. E durante essa discussão da política, vai se discutir também a ética. Você está sendo imoral quando você torce para o Palmeiras. Você não está sendo antiético. Entendeu? Ética é o campo da filosofia que estuda moral. A moral são os costumes.
Entenderam? Tá. E vocês perceberam que a ética, ela faz muito parte da nossa vida, né? A moral. Pelo menos em teoria, né? Pelo menos deveria fazer, como muitos pensam. Outra coisa que faz bem parte da nossa vida é a estética, né? Que já uma vez, né? Eu estava saindo do meu curso, da minha aula de estética, uma menina perguntou para mim: que aula que você teve agora? Eu falei: estética. Ela: vocês também aprendem isso? Tipo assim, como se a gente estivesse fazendo maquiagem, né? Não, gente, filosofia não estuda como faz maquiagem, né? A estética, ela trata do belo, da arte, estuda essas coisas, entendeu? Estuda pessoas como Colin Raymond, belas, entendeu? O corintianismo, a arte, né? É isso que a estética estuda. Por exemplo, estuda pessoas que vivem pela estética, como os gregos, né? Que viviam pelo seu corpo, pela sua estética, não é verdade? Como os roqueiros, né? Por quê? Porque eles estão preocupados, né, com o brilho, não é verdade? Por exemplo, um cara que faz ele está preocupado com o brilho, que as pessoas vão vê-lo e ele vai ser eternamente lembrado, entendeu? Em todo o mundo, certo? Não adianta, vocês cantores de funk que não vão ser eternamente lembrados. Vai vir um dia ainda algum político e vai proibir isso, né? Amém? Isso, né? Então, eu vou embora, né? Vocês, espero que vocês tenham compreendido algumas áreas da filosofia, né? Alguns dos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Tenham entendido um pouco da filosofia política, né? Que ela estuda Hobbes. Tenham entendido um pouco das duas coisas mais fundamentais, né? Para nós, seres humanos. A ética e a estética, né? Porque a estética é o que nós queremos ser e a ética, né, que estuda moral, é como nós fingimos que somos, né? E como vocês deveriam ser, tá, gente? Não pode bater no amiguinho, né? Não pode ficar assistindo um filme feio, né? Não pode torcer pro Palmeiras e nem escutar funk, né? Eu vou estar à disposição lá fora para os funkeiros e comunistas que quiserem me bater, tá? Boa sorte, gente, no Enem. Isso aí. Escutem a voz do Daimon, do Lobo. E menos funk.